pessoal, sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Alfa Telecom. Hoje com um rádio de um clientão nosso e espectador assíduo aqui do canal, Francisco. Ele trouxe pessoalmente o rádio aqui pra gente já tem um tempo. E ele comentou que depois de comprar os opcionais, ele comprou um filtro e o TCXO, o CR282, ele instalou o oscilador de alta estabilidade, vai aqui, o rádio parou de receber e de transmitir, só liga, mas não recebe e não transmite. Estranho, não era para acontecer isso só na instalação do TCXO. Eu dei uma prévia rápida com ele no dia, não encontrei nada de errado na instalação, falei deixa aí, e quando chegar a vez dele, a gente vai matar essa charada. Pois bem, está aqui a vez dele. Observando aqui por baixo, não tem nada de errado na instalação do TCXO. O que eu notei, não sei por que motivo, arrancaram um conector coaxial que vinha nesse cabinho aqui. Quero ver se eu consigo dar foco. Está aqui no J891, vocês podem observar aqui. Vinha aqui um conectorzinho coaxial nesse cabo. Não sei porque que arrancaram esse conector, soldaram ele direto aqui. Ele está vindo direto. Eu quero dar uma olhada, eu quero verificar se está tudo ok. O que eu noto também, esse outro conector, ele deveria ter um igualzinho a esse, que foi suprimido. Esse conector também foi retirado, a solda dele aqui, tá vendo? Não sei porque esses dois cabos eles foram removidos. Então eu quero dar uma geral, verificar se eu não encontro nenhum erro, passar limpo esse painel para fazer o rádio voltar a funcionar. Outro detalhe que vocês viram no vídeo passado sobre o outro Icon IC706 MK2G, que estava dando clique no relé, o rádio não ligava, ficava só batendo as palhetas do relé e não startava. Esse daqui eu já removi até a tal da borrachinha, que vocês estão vendo aqui. A gente pode ver que já tem um pouco de oxidação aqui no painel. Não é muita, não é nada severo, mas a gente já nota que não está legal. Então antes que dê um problema igualzinho ao do outro, a gente já vai fazer uma manutenção preventiva aqui, evitando que venha a dar esse tipo de problema num futuro não tão longe. Tá ok? Então essa aqui é a explicação do problema do rádio do nosso amigo Francisco. Vamos dar início aqui então à reparação dele. Fiz uma bela de uma limpeza aqui na placa. Assim a gente pode observar melhor o que foi feito, o que não foi feito, o que pode ter acontecido com ela. Eu removi as duas borrachas também. A segunda borracha que vem aqui não estava tão ruim. Nessa área a gente vê uma leve oxidação, nada sério, mas depois de arrumado o rádio, ele voltar a funcionar, aí eu quero, por precaução, substituir esses 4 capacitores eletrolíticos aqui SMD, para que no futuro não venha ocasionar nenhum problema ao equipamento. Aqui o cabo que havia sido mexido, eu removi os dois. Esse aqui ainda continua com o conector coaxial original. Esse outro aqui perdeu o conector no meio do caminho. Quero dar uma olhada, ver se eu consigo. Eu devo ter alguma coisa desse conector aqui ainda aqui na oficina. Eu vou ver se eu consigo colocar um conectorzinho desse aqui nesse cabo.
fazer um serviço decente. Cheguei a colocar o painel no rádio novamente e sem sucesso. O rádio não voltou a receber, não tinha transmissão. Medi algumas tensões, todas normais. A hora que eu fui verificar a saída de frequência de referência, que no caso aqui são 60 MHz, nada. O rádio, o cristal aqui, o TCXO, não está gerando. Já acendeu uma luz na minha cabeça. Será que o dono não cometeu um gato e inverteu o TCXO? Sim, foi isso que ele fez. Já está solto aqui. Vou tirar ele para que vocês possam ver. Essa é a posição que a pessoa instalou, que já estava aqui. Eu quero que vocês vejam. Tem um desenho aqui no lugar. Tá vendo um símbolo de um resistor aqui e aqui o símbolo do cristal no painel. Esse resistor é o que? É o que vai aquecer a câmara térmica aqui do TCXO, manter a temperatura. Então ele tem que ser aqui a resistência e a parte de baixo o cristal. Eu já acho um erro a posição dos terminais serem idênticas deste lado com este lado. Eles poderiam fazer, por exemplo, ou um pouco deslocado, ou um lado menor e o outro um pouco maior, justamente para não ter o erro de inversão. Não que vá queimar o TCXO, não tem como fazer isso dessa maneira, mas evita dor de cabeça. Se a pessoa olhar aqui embaixo, eu estou segurando ele da maneira com que o dono instalou no rádio. Eu vou virar ele aqui. Embaixo dele nós temos os mesmos símbolos, um resistor e o símbolo de um cristal. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Tá vendo? Para vocês verem, ele foi instalado ao contrário. Ele tem que estar assim. Tá vendo? Agora está correto. Se eu inserir ele aqui dessa maneira, vai estar ok. O resistor, o símbolo, a entrada do elemento que aquece a câmara térmica está aqui para cima e o cristal está aqui para baixo. Então ele vai instalado assim, dessa maneira. Aproveitar que então já matamos essa parte aqui, eu já quero, para não ter que ficar colocando, retirando o painel, esses flat cables já estão bem ressecados, para evitar quebra de cabo. Eu já quero trocar esses capacitores, fazer essa geral, já para montar o painel no lugar e não ter que tirar mais. Então vamos lá. TCXO agora na posição correta, tá aqui legal, bem instalado. Como comentado, troquei aqueles 4 capacitores originais aqui, esses capacitorzinhos eletrolíticos já estavam vazando, por esses outros de tântalo, são melhores. A área desses reguladores, dos resistores, limitadores aqui também já deu uma boa geral. Refiz a solda deles. Embaixo do painel todo revisado, todo limpo. Aqui sem problema de oxidação. Evitando, fazendo já uma revisão. Isso daqui já é uma manutenção preventiva, que acaba sendo muito mais barata do que a corretiva. Você vai evitar o gasto de 2 mãos de obra. Agora, também em pontos de aterramento aqui a gente refez essas soldas aqui, onde ele vai encostado no chassi do rádio, já estava bem oxidado, bem feio. Os 5 pontos foram refeitos, tudo no lugar, tudo em ordem. Cabo aqui
com conector coaxial instalado, tudo bonitinho como tem que ser. Então vamos colocar que dessa vez o rádio vai funcionar. Fazendo aquela revisão de montagem aqui do painel, deixando tudo ok, verificando os cabeamentos, passando tudo da maneira correta, deixando tudo ok. Uma coisa que eu quero comentar com vocês, vocês podem notar no 706 esse tipo de tecido, parece um tecido se passar a mão aqui, não é uma espuma, é um tecido, e com o tempo ele fica meio esverdeado, como aqui na tampa, tá vendo? Tem o mesmo tecido, ele bem verde. Isso daqui, pessoal, é um tecido condutor, tá? Ele conduz eletricidade, é para ajudar no aterramento. No caso aqui, esse a gente já limpou, estava bem verde. Vocês podem ver aqui o algodão bem enzinabrado. A gente retirou essa oxidação que tinha aqui em cima dele para poder instalar a unidade DSP da maneira correta. Colocando ela aqui, tem um bom aterramento, tudo em ordem. O mesmo será feito ali naquela tampa. Unidade DSP aqui no lugar. A gente encontrou também um pouco de oxidação, não sei se vocês conseguem ver, eu já dei uma limpada aqui. No conectorzinho do flat cable tem uns pontos aqui ainda meio escuros, mas isso é devido a uma certa oxidação que tinha aqui nesse conector. Fizemos uma boa limpeza. O próprio flat cable estava com uma certa folga, colocamos uma nova trava nele, que tinha perdido aqueles plásticos que nem tem nesse daqui. A gente pode ver esse plástico azul, é o que dá firmeza, o que segura ele no lugar. Esse aqui havia perdido, recolocamos, tá tudo ok. Painel no lugar, revisado. TCXO agora na posição correta. Aqui os capacitorzinhos, os reguladores de tensão agora são de tântalo. Essa área também foi revisada. O painel inteiro passou por uma geral de ponta a ponta. Tem aqui um resistor que foi adaptado aqui para a ventoinha ficar girando de forma constante. Pegaram uma tensão após o rádio ligar, com um resistor para alimentar ela durante mesmo com o rádio em recepção. Verificar com o dono se ele quer que mantenha assim. Se quiser, a gente vai dar uma melhoradinha um pouco nesse sistema para não ficar ele bambo, não ficar nada solto, que não possa de repente vir a dar algum curto. Então chegou a hora da verdade. Vamos ligar ele? Já está funcionando. S9 14.1. Tá aí funcionando. Legal. Show de bola. O que eu quero agora é deixar o rádio ligado pelo menos umas 2 horas até atingir a temperatura normal aqui de trabalho, ficar tudo ok. Aí eu vou verificar a frequência desse TCXO, se ela está corretinha, verificar a transmissão, recepção nas demais bandas. Eu quero revisar também a parte do PA aqui, baixar o volume para vocês. Parece que passaram tipo um óleo aqui em cima também. Eu noto uma oleosidade aqui no transistor, em vários componentes. Eu vou fazer também uma bela de uma geral aqui. Vou dar uma boa revisada no PA, na placa do low pass filter também. Dar um pente fino nesse rádio. Deixar ele zero bala. Após algumas horas ligado, chegamos aqui em 59.999.973.974. Pouca coisa fora. A gente vai ajustar aqui.
Tá aí, 60 MHz. Francisco trouxe junto com o rádio também o filtro opcional, o FL223, para ser instalado. Então, vou fazer a colocação dele. Não é difícil, é algo simples de se fazer para colocar o filtro. Ele vai nessa posição aqui. Para isso a gente tem que remover esse flat cable com cuidado, tira ele do soquete e o filtro vem instalado aqui. Option Filter 1. É bem esta posição. Ele é plug and play. As inscrições dele pra gente. Filtrinho instalado. Já no lugar. Agora o radinho ficou invocado, hein? TCXO e o filtro FL223, o filtro estreito para SSB de 1.9 kHz também. Agora eu quero fazer um teste de transmissão com ele, verificar como é que ele está se comportando em HF 6 metros VIU, transmissão e recepção. Depois de instalado o filtro, você precisa dizer para o seu rádio que ele está lá. Até o momento ele não sabe que foi inserido o filtro. Apertando a tecla F1 aqui, você pode ver que a gente não consegue selecionar o filtro. Noise Blanker a gente ativa, meter, mas nada do filtro. Então a gente desliga o rádio, tecla lock apertada, enquanto a gente liga de novo o rádio. Mode Select, a gente vem aqui na opção 9, Optional Filter 1. Beleza. É o FL100? Não. 101 não. 103 não. É o FL223? Está correto. É esse opcional que está instalado. Então selecionou aqui, a gente desliga o rádio, já está memorizado. Ligamos de novo o equipamento. A gente vê o símbolo N de Narrow aqui no canto superior esquerdo do display. Ele já está selecionando o filtro, já está ok. Então também já está inserido na memória do equipamento que o filtro foi colocado. Toda vez que você resetar o equipamento, você precisa dizer de novo para ele quais filtros estão instalados, tá ok? Quero fazer agora um teste de transmissão com ele. 20 metros, RTTY, 96 watts e meio. Parabéns também ao nosso amigo Francisco, que tem um rádio original. Legal. Vou fazer um teste em 6 metros, ver como é que ele está se comportando. Um pouco ainda abaixo do normal, então uns 13 watts, 12, 13 watts abaixo. A gente vai dar uma alinhadinha nele. Vamos ver aqui, 144 VHF. Aqui agora é no Beard. Escala inferior, 50 watts. Tá legal. Potência correta também vê. Trocar o elemento do meu Beard. Colocar para UHF. Rádio aqui em UHF. Praticamente 20 watts, 18 watts, 19. Tá legal. Rádio também original. Também os parabéns a você, Francisco, por manter o rádio dentro dos parâmetros. Eu vou fazer um pequeno alinhamento, tá? O que está um pouquinho para baixo, que nem 6 metros e VHF, quer dizer HF e 6 metros, pouquinha coisa abaixo. Só vou dar um toquinho, levantar eles até 100 watts, deixando padrão. Já dado aquele toquinho, em 20 metros agora temos 100 watts. Tá aí, redondinho. Que estava um pouco mais baixo, era em 50 MHz. Dá uma olhada agora.
100 watts também. Tá legal. Essa queda é normal, tá? Tá legal. VHF e o HF já estavam ok. Então agora só acertei a parte de HF e 6 metros. Continuar com a revisão. Quero dar um trato agora aqui na placa do PA, Low Pass Filter, aquela geral. E aí já está praticamente finalizado e pronto para entregar para o dono. Revisado já a parte do PA. Foram refeitas algumas soldas que já estavam meio estranhas. Feita uma limpeza também completa. Todos os transistores. Tá tudo em ordem. O resistor, decidi manter ele, até porque deixa a ventoinha girando numa velocidade legal, resfriando o equipamento, já que é um rádio que trabalha meio quente, né? O que eu fiz foi apenas melhorar o serviço que tinham feito nele. Aqui eu coloquei um espaguetinho, só que esse espaguete ele é de silicone, um espaguete especial. Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Vou pegar um pedaço da minha solda, por exemplo aqui. Meu ferro está quente, como vocês podem ver. Aqui, se eu passar ele nesse espaguete, eu não vou derretê-lo, não tem problema de, mesmo o equipamento esquentando, não vai, o resistor esquentando, não vai pegar fogo, não vai derreter nada. Tirei ele também, ele estava muito próximo desse flat cable, joguei ele para a esquerda aqui, uma posição em que não vai ter problema nenhum, mesmo ele esquentando um pouco. Tá aí, finalizada a revisão, rádio em ordem, agora tá 100%, tudo ok. Chegou a hora de fazer só aquela limpeza, deixar ele bonitão, botar as tampas, fazer o teste na antena externa e entregar para o dono. Chegou o momento que a gente faz o teste na antena externa. Vamos verificar a recepção agora desse equipamento, como é que ficou, ver o uso do filtro, como é que ele se comporta. Tá aí. Saúde você, conhecimento em calor seu. Ô Moreira Neto, cadê você, Moreira? Moreira Neto. Acho que ele foi embora, né, filho? Vai deixando, essa é 9. Rapaz, eu esqueci o indicativo. Ô Moreira Neto, Corumado, é isso? Daquela região ali que tem um monte de barzinho, um monte de lanchonete que eles passam a noite inteira bebendo. O grande objetivo daquele pessoal ali é alto, está fazendo medicina, está fazendo medicina veterinária, está fazendo odontologia. São faculdades caras, elas passam a noite inteira bebendo de final de semana, e sexta passada para domingo. O que será disso? Não, por aí está começando a coisa, né? Escutei também os sábados. O nosso amigo Vilas Boas está aí na frequência também. E então a todos os corujantes, aves do paraíso. Filtro tem uma boa eficiência. Também nosso abraço. Pois é. Tudo funcionando legal. Final de semana mais uma vez. Excelente recepção. Aí, final de semana, o operador deve ser um rei totalmente inexperiente e fica colocando aquela série, aquela música pancadão, né? Na vinha de abertura de final. E esses amplificadores, e o termo pancadão lembra essas figuras, né? Que deve estar utilizando então essa fonte. Agora, é óbvio que quando
a entrada dessa fonte, ela é de 110, então eles devem utilizar com certeza, né, um inversor, né? A mesma coisa, a decadência da sociedade. Eles estão... virou... Você né, cara? Mas olha, você tá falando uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, tá no geral. É que não tem preconceito, cada um com a sua vida, né? Eu vou ser sincero. Tá legal, filtro funcionando perfeitamente bem, recepção legal, rádio agora funcionando como deve ser. Um belo exemplar também de 706, muito bem cuidado. O nosso amigo Francisco tá de parabéns. Tá ok, pessoal? Mais um rádio pronto, mais uma reparação finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe nos seus canais. Não esqueça de dar aquele joinha pra gente. E até o próximo vídeo.